superfície... Tô gravando, tá, gente? Comecei a gravar aqui, tá? Força sobre... Fala, Renan. Força sobre superfícies submersas já foi ensinado para vocês, apesar de que nós não fizemos exercício, até agora ficou só como uma teoria, né? Então, quando a gente voltar a ver comportas, eu vou revisar e vou falar sobre outra coisa. Hoje eu tô querendo começar um assunto com vocês, um assunto assim simples, rápido e que a gente vai ser ponto ganho lá na prova, né? Vai ser ponto ganho lá na prova. Hein? Oi? Bhaskara. O que o Renan falou? Eu tô zoado? Não entendi. Tabuada. Tabuada. Vai lá, Renan. 7 vezes 8. Sei lá, né? Mas você pediu tabuada. 56? Bhaskara. Olha aí. Ô, Renan. Tudo bem com você? Tá de boa. Hoje eu tô tranquilo. Ixi, não escutei o que você falou, não. Hoje eu tô disposto a estudar. Rapaz, aí sim, hein? Hoje eu tô disposto a estudar. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje, tá? Então, vamos lá, estou compartilhando a tela. E aí, vocês estão com o caderno de vocês? Hoje eu vou escrever aqui no quadro, aqui, algumas coisas para vocês escrever no caderno de vocês, tá? Bem, pessoal? Beleza. Vou usar esse método, porque eu acho que esse método deu certo. Então, como hoje eu vou ensinar a matéria, né? Como hoje eu vou ensinar a matéria, então eu vou usar isso aqui para só dizer o tópico. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que se chama cinemática dos fluidos. Como é que é o nome do conteúdo? Cinemática. Vamos recapitular uma coisa aqui. A gente, no começo do semestre, a gente estudou escoamento laminar, não foi? A gente estudou escoamento. Depois nós estudamos hidrostática, né? A gente falou sobre pressão, carga de pressão, né? Manômetro, forma de medir pressão, basicamente pressão e tudo que existe a respeito, né? Unidades de pressão também, né? Depois ainda dentro de hidrostática, né? Porque quando a gente foi estudar comporta, a gente considerou o fluido parado, a gente estudou também a introdução de comportas. Tá bom? A gente estudou a introdução de comportas. E aí, como eu disse, né, eu falei assim, vou continuar comportas depois, então ficou dado como se fosse uma primeira parte de comportas. Agora eu vou falar sobre cinemática. A palavra cinemática lembra você o quê? O que te lembra cinemática? Alguém tem uma ideia de cinemática? Quando você estuda cinemática lá em Física 1, o que você está estudando na verdade? Movimento. Não é verdade? A gente está estudando movimento. Então, agora a gente vai começar a estudar fluidos em movimento. Deixa eu adiantar para vocês aqui, para vocês já saberem, o que é importante. Vocês têm que aprender, na verdade, a entender como que a gente vai teorizar a respeito do movimento, né? Você tem duas equações muito importantes e você tem que entender o que é a energia do fluido, isso também é muito importante, tá? Eu estou contando as cenas dos próximos capítulos, para você já ficar ligado no que eu vou falar que é importante. A gente primeiro vai fazer uma descrição geral aqui, passar por alguns conceitos importantes dentro da cinemática dos fluidos, tá? Depois a gente vai ver essas duas equações, que são duas equações, os nomes delas são a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, tá bom? Essas duas coisas aqui é o grosso do que a gente estuda em cinemática dos fluidos, tá bom, gente? Equação da continuidade, eu vou até escrever aqui, ó, equação da continuidade e equação de Bernoulli, né? Essas são as duas coisas que são, o grosso do que a gente tem que aprender dentro de cinemática. Mas até chegar lá, eu tenho que fazer uma descrição teórica a respeito das coisas, tá? Então, olha só como é que eu vou fazer isso com vocês. Eu vou abrir o livro aqui, tá? Eu vou abrir o livro aqui, que eu já disponibilizei para vocês lá atrás, tá? O livrinho que eu uso, que eu levo para a sala às vezes, né? Que é o livrinho aqui, Mecânica dos Fluidos, do Franco Brunetti, né? Esse livro aqui, ó, do PDF dele que vocês estão vendo, que eu estou mostrando para vocês, eu disponibilizei isso lá no Google Class, né? Isso está lá no Google Class tem um tempão. Então, eu vou vir aqui para uma página aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A lista de exercício dele, de onde eu tiro meus exercícios.
Alguns daí, né? Outros de outros livros, mas alguns daí. Então, aqui, capítulo 3, ó, cinemática dos fluidos. A gente está nesse capítulo aqui, tá bom? É do próprio livro do Franco Brunetti mesmo. Tá gravando. Gente, quando eu escrevo aqui, quando eu tô vendo agora na minha tela o chat, vocês veem o chat aí quando eu tô escrevendo no chat aqui? Sim, sim. Ah, então vocês estão vendo aqui, né? Os colegas aqui. Eu tô mexendo no chat aqui agora. Vocês estão vendo os colegas escrever, né? Sim. Ah, tá. Então tá bom, então. Então tudo bem, gente, ó. Então vamos falar de cinemática dos fluidos. A primeira coisa que a gente tem que aprender, porque a gente tem que aprender a teorizar a respeito disso, é a respeito dos tipos de regimes de escoamento. Melhor falar, não é tipos, né? Regimes de escoamento. Se eu tivesse em sala de aula agora, eu estaria escrevendo isso no quadro. São dois os tipos de regime, são dois os regimes de escoamento principais, né? Mais importante se aprender. É o que se chama escoamento permanente, tá? Escoamento permanente, o regime permanente de escoamento e o regime variado. O que é um regime permanente e o regime variado? São dois conceitos que a gente tem que saber. Então, vamos lá. Os regimes de escoamento, a gente tem dois. Regime permanente e o regime variado. Essas coisas era bom você estar escrevendo no seu caderno, tá? Ou então... Vamos anotando. Vamos anotando, né? Então eu vou anotando aqui, aí depois vocês pegam o slide e copiam no caderno depois, né? Aí fica à vontade. Mas é isso aqui que eu estaria escrevendo no quadro, tá? O que é um regime permanente, gente? Um regime permanente de escoamento é um regime no qual as propriedades do fluido não variam no tempo. Entendeu? Quais são as propriedades que eu estou falando? Pressão, temperatura, velocidade. Matheus, sim, constantes no tempo. É claro que, como eu estou considerando um fluido em movimento, de um ponto para outro, os valores podem mudar. Entendeu? Só que no tempo, nesse ponto, no mesmo ponto, ao longo do tempo, nunca muda de valor, sacou? Entendeu? Isso aí ou não? É porque tem dois tipos de variação que é possível de acontecer, né? Pensa que eu tenho um tubo aqui assim, ó. Eu tenho um tubo e se ele estiver mudando a largura do tubo ao longo do escoamento, a velocidade do fluido vai mudar, você concorda? Sim. Pois é. Então quer dizer que em diferentes pontos do meu tubo eu vou ter velocidades diferentes. Concorda? Como se estivesse no eixo X, de acordo com isso. A velocidade vai mudando no eixo X, exatamente. Varia, a velocidade varia. Ela varia em pontos diferentes, só que no tempo, em cada ponto, fica constante. Quer dizer, aqui na seção inicial, por exemplo, a velocidade é 2 metros por segundo. Na seção final, a velocidade é 5 e vai ser sempre assim. Aí esse regime é chamado de permanente. Então, o que é o regime permanente? Propriedades do fluido não variam com o tempo. Né? Não variam com o tempo. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Não variam com o... Vou fazer uma quebra de linha aqui. Com o tempo. Né? Que propriedades que eu estou falando? Quais propriedades que eu estou falando? Estou falando de pressão, estou falando de velocidade, né? Vazão. Claro, aí vai, né? A palavra vazão aí tem que começar a ficar... A gente vai falar sobre vazão, né? Hoje mesmo a gente vai falar sobre vazão. É um conceito que tem que ser aprendido. E o que é o regime variado, gente? É claro, agora, propriedades do fluido variam com o tempo. Claro, né? Se um não varia, o regime variado varia. Então, sempre que eu falar de regime permanente, gente, o que vocês têm que imaginar? Vocês têm que imaginar que o fluido ele tem movimento, ele está escoando, só que ele está escoando de maneira organizada, de maneira organizada no tempo, de maneira constante no tempo. Dá um exemplo para nós, Aragão. Na hora que você falou, eu ia dar o exemplo já, Renan. Você é um cara esperto, está sempre adiantado aí, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Por exemplo, olha aqui um regime, um escoamento, um exemplo de escoamento permanente. Tá aqui na figura 3.1. Vamos ver o que o cara quis exprimir aqui pra gente, tá? Vamos ver o que o rapaz quis exprimir aqui pra gente. Olha só, eu tenho um tanque, eu tenho um reservatório, né?
E esse reservatório, ele tem aqui um escoadouro, né? Onde está escoando o fluido, tá bom, gente? E aí é o seguinte, eu tenho um tubo que está alimentando esse reservatório, de tal forma que a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Quando acontece, esse nível aqui, ele fica constante. Tá vendo essa situação? Se você olhar, na medida que o tempo passa, viu? Na medida que o tempo passa, se você olhar esse nível aqui, ele vai estar o quê? Constante. Porque a mesma quantidade de água que está entrando é a mesma quantidade de água que está saindo nesse exemplo. Se você olhar a velocidade da água nesse ponto aqui, ó, que eu acabei de destacar aqui no desenho, na medida que o tempo passa, a velocidade de todas as moléculas de água que estiver passando ali vai ser a mesma, na medida que o tempo passa, sabe? Toda vez que você filmar uma aguinha ali, vai estar com a mesma velocidade, entendeu? E aqui, a velocidade aqui da água, quando estiver saindo aqui, vai ser a mesma com o tempo passando. Então, isso aí é o escoamento permanente. As propriedades do fluido permanecem a mesma. Entendeu? Vamos ler aqui, ó. Regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariantes em cada ponto, com o passar do tempo. É, exatamente o que eu falei, né? Só que escrito de uma forma mais técnica. Ótimo. Note que as propriedades do fluido podem variar de ponto para ponto. Quer dizer, a velocidade da água aqui certamente é uma. Qual que é a velocidade da água ali? 0, né? Esse fluido, esse nível aqui está constante, ué. Então está acontecendo aqui o movimento, provavelmente a velocidade ganha algum valor substantivo, né? Na medida que entra aqui nesse tubo, né? A velocidade da água aqui é sempre a mesma, né? Não tem variação com o tempo. Tem variação com os pontos. Já entenderam isso? Tudo bem, vamos continuar. Isso significa que apesar de um certo fluido estar em movimento, a configuração de suas propriedades em qualquer instante permanece a mesma. Já entendeu o que é um regime permanente? Podemos passar para frente? Pode. Regime variado. Regime variado é aquele que as condições do fluido em alguns pontos ou regiões variam com o passar do tempo. Então, o regime variado, gente, seria um outro exemplo. Tá? Por exemplo, se eu não olha nessa mesma figura aqui, ó, se não tivesse esse cano aqui, ó, na medida que o tempo passasse, esse nível aqui ele ia mudar, não ia? Uhum. Se pegasse a velocidade de uma água aqui, ó, de um fluido bem aqui, no tempo inicial seria uma coisa, só que depois de muito tempo nem teria fluido ali mais. Então você nem poderia falar mais de escoamento. Então variou as propriedades do fluido ali. Né? Entendeu? Variou. Se fosse uma torneira dando... Ou então se fosse uma torneira em que o cara estivesse abrindo e fechando o registro ali, ó. O cara tá abrindo e fechando o registro. Dando entrada de ar, né? Dando entrada de ar, você falou? Isso. Aí ia ser um regime variado. É um exemplo. É um exemplo. Ia mudar tudo. Ia mudar. Ia mudar com o tempo, né? Quando você olhasse um ponto lá, aquele ponto não ia ter mais propriedade constante no tempo, né? Outro conceito muito importante aqui, ó. Um conceito muito importante é o conceito de... É importante, quando o professor fala muito importante, porque é coisa que você tem que aprender para poder, às vezes, até entender uma situação da vida real ou, às vezes, entender um problema, né? Vai aparecer essa palavra aqui, ó. Reservatório de grandes dimensões. Ela aparece em muitos exercícios, né? Vocês têm que entender o que é um reservatório de grande dimensão. Olha nessa figura aqui de novo, ó. Se a área dessa superfície livre aqui, ó, em cima do reservatório, né? Eu tenho lá um cilindro lá, que é um reservatório de água aqui. Tá aqui desenhado aqui na figura 3.1, ó. Se esse cilindro é grandão, tipo assim, aquela caixa d'água, aquela caixa d'água aqui de Goiânia, que fica em Silvio Mendanha, né? É um reservatório gigantesco, grandão, tem muita água ali, né? Se a gente abrir um furinho lá, a gente dá um tiro lá, dá um tiro lá no cilindro, no reservatório, vai abrir um furinho lá, né, de meio milímetro de dimensão, né? Concorda? Vai sair água desse furo? Vai sair água desse furo. Mas, no intervalo de tempo mais ou menos pequeno, da ordem ali de 1 hora, sai água suficiente para mudar o nível lá de cima? Não. Você não vai ver o nível mudando muito com o tempo, porque a quantidade de água que está saindo, aquele furinho feito ali embaixo,
ele tem proporção desprezível. A área do furinho lá que você fez lá no pé do reservatório é muito pequena em comparação com a área da boca do reservatório, entendeu? Aí a gente fala que esse reservatório é um reservatório de grandes dimensões e a gente considera o escoamento nele um escoamento permanente. Entendeu, gente? Então, outro conceito importante de se aprender, que a gente tem que anotar lá no nosso slide, é esse conceito, né? Reservatório de grandes dimensões. Né? Olha lá, reserva, olha como é que eu escrevi aqui, reservatório, né? Reservatório de grandes dimensões, tá? Esse é um conceito que a gente tem que aprender. Eu já expliquei ele aqui, mas vamos ler como é que está no livro. Reservatório de grandes dimensões é um reservatório do qual se extrai ou no qual se admite fluido, mas devido à sua dimensão transversal muito extensa, transversal, né? O nível não varia sensivelmente com o passar do tempo. É exatamente o exemplo que eu dei, né? Se você pega um reservatório grandão, aí faz um furinho muito pequeno na base, vai sair tão pouca água ali da base que você não vai ver o nível do reservatório baixar. É claro que se você esperar uma semana deixando vazar ali a água, é claro que você vai ver uma diferença no nível, né? Mas assim, em termos de uma observação, de um experimento que você faça no intervalo de tempo de horas, aí você não vai ver diferença no nível, né? Tá bom? Isso aí vai ser chamado, então, de reservatório de grandes dimensões, tá? Então, tá aqui, ó, reservatório de grandes dimensões, regime permanente. Esse nível aqui permanece constante no tempo. Agora, um reservatório, né, com regime variado, que não é de grandes dimensões, aí a gente vai falar com o regime variado. Observa, como é que a gente tem certeza absoluta que um reservatório que não é de grandes dimensões, o regime é variado? E aqui mais um exemplo, né, o Renan? Tipo um balde, né? Quando o nível, no tempo T1, no início, digamos que isso aqui seja um balde, ó, essa figura B aqui é um balde. No início do escoamento, o fluido está aqui com esse nível, né? Então, o jato d'água que sai aqui embaixo, ele sai muito mais forte, não é? Porque tem uma pressão muito maior sendo feita aqui embaixo, porque olha a altura aqui, olha a diferença de altura aqui, ó. A tua pressão é muito maior aqui. Então, o jato vai sair maior. Só que na medida que o tempo passa, agora no tempo T2, já no tempo depois, né? Então, agora, essa altura aqui, a carga de pressão, né? A carga de pressão é menor, portanto, o fluido vai escoar, né? Escoar com uma velocidade menor. Escoer, olha só. Ele vai escoar com uma velocidade menor. E no tempo T3, ele vai escoar ainda com uma velocidade menor ainda, né? Quer dizer, o que a gente pode falar? A velocidade do fluido está variando nessa região, né? A propriedade de velocidade está variando. Então, isso aí é um regime variável. Tá certo, gente? Questão de prova, né, Aragão? Ah, não, é só dizer o que é. É questão número 1, né? Enuncie o significado de regime variável e regime permanente. É questão maravilhosa, né? Qual é a variação de T2 em relação a T1? Ah, só para descrever o que está rolando ali? Né? Ô, gente, 29 alunos. Chama mais o pessoal aí. Cadê o pessoal? Essa sala nossa, ela não tem, tipo... Deixa eu até dar uma olhada aqui. Essa sala nossa tem Porque o muita povo tá gente. trabalhando, né, Aragão? Trabalhando, mas agora é aula de aula? Não, porque quando dá 8 horas é um horário bom de ter aula. Só acho. Tá. A gente vai ter aula nas 8 horas também, tá? Professor, Fala. eu acredito muito é porque não postou, acho que no e-mail que ia ter aula agora. Então, algumas pessoas devem que não tá sabendo por causa disso. No e-mail? Como assim? É Quando porque, eu tipo fiz assim, quando eu fiz normalmente... o recado aqui, não apareceu lá, não? Não, Apareceu. É no porque meu eu não quando o senhor manda recebi. no Google Class, chega uma mensagem no e-mail. Sim. Eu acho que é isso que ela tá tentando falar, mas eu recebi Isso. essa Ah, mensagem. então, Aí mas essa aí... mensagem eu não recebi, não. Não? No meu apareceu. Na verdade, eu acho que o pessoal está com medo do Zoom, porque noticiaram que ele estava roubando dados do celular na televisão. Não, gente, só que a gente... Isso aqui eu sou um cara privado. Eles estão roubando dados assim. É porque tem muita empresa usando o Zoom, né? Então, espionagem industrial, né, gente? Mas é tipo assim, empresa. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma IPO lá, né? Ele tem uma... Ah, enfim, ele tem uma empresa grande lá.
E aí ele estava usando o Zoom para fazer reunião dos sócios, né? Então ali eles falam sobre as estratégias de mercado, eles estão discutindo o que eles vão fazer, né? Então esse tipo de reunião, agora aqui entre nós aqui, eu sou o quê? Um professor, ninguém aí dentro da teia social, né? A gente, eu e vocês também, a gente está aqui fazendo uma discussão que a gente está discutindo o futuro de um dinheiro muito grande, qualquer coisa assim, não. Para a gente aqui, ninguém está buscando os nossos dados, não, tá, galera? Então, vamos parar de... É igual ninguém tem não é todo mundo que percebeu essa diferença, né, o Aragão? É verdade, é. Então, passe a palavra, né? Vamos deixar os colegas tranquilizados, né? O povo pode pegar meus R$ 600, né? É. Ai, Deus, você não é engraçado. Não, gente, não vai ter isso, não. Que doideira. Nossa reunião de Zoom aqui é tudo tranquilinha. Vamos falar de escoamento laminar e turbulento. Você vai estar espionando a gente. Oi? Falando, as empresas vai estar espionando a gente só para montar publicidade. Aí vai vir um monte de cursinho à distância, negócio. Isso aí o seu celular já faz. Já. É a preocupação nossa agora. Deixa bobeira, gente, pelo amor de Deus. Gente, escoamento laminar e turbulento, tá? Isso aí é legal. Não, é legal. Eu já falei disso aí para vocês. A primeira coisa que a gente estudou nesse ano foi escoamento laminar. Né? E aí, essa experiência que eu vou descrever agora com vocês aqui no tópico 2, a gente, se Deus quiser, a gente vai fazer ela lá no laboratório. Isso vai ser massa. Eu tô doidinho pra fazer essa experiência. Esse que dá para perceber lá o escoamento que tá vendo a lâmina? É isso, é o experimento de Reynolds, né? É o experimento de Reynolds. O Alex avisou aqui que a aula tá acabando, né? Tudo bem, já vou fazer o próximo link, tá? Porque agora é 7h32. Eu vou fazer o próximo link para 7h40 a gente continuar, tá bom? Fazer o próximo link aí para 7h40. Mas aí, por enquanto, a gente tem 4 minutos. Eu já vou começar aqui a falar sobre o escoamento laminar, tá? Então, olha só como é que é o experimento do escoamento laminar, ó. Olha só essa figura aqui, essa figura 3, tá? Para começo de conversa, a gente tem um reservatório aqui, reservatório que está indicado com 1. O que tem aqui? Água, né? Essa água tem um peso específico gama e está com a velocidade Ni aí. Ou isso é a viscosidade, né? Isso é a viscosidade, tá? Esse Ni aqui, lembrando, viscosidade, tá? Agora, o 2, a gente vai ter um líquido colorido. Eu até falei em sala, né? Você pega a água mesmo e bota tangue. Aí vira um líquido colorido, né? Suquinho de laranja, tangue. Aí você coloca aqui dentro de um tubo. Observa que você pode controlar aqui a quantidade de fluido que sai desse tubo e passa para essa região aqui, que é uma região comum. O fluido colorido, ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair aqui e essa água aqui vai estar escoando aqui nessa região aqui também, né? E nesse momento aqui, esses dois fluidos, eles vão escoar misturando um com o outro. Sacou? Saquei. Aí, eu tenho 2 controles de velocidade, ó. Eu tenho esse controle. Vou explicar de novo, ó. O colega pediu. Então, a gente tem aqui um tanque com água. A gente tem uma pipeta aqui, né? Onde eu posso controlar a quantidade de um fluido colorido que escoa daqui e flui para cá, ó. Através desse tubinho aqui, ele passa para essa região aqui, ó. Entendeu? Aí, o seguinte... Nessa válvula aqui, eu controlo a velocidade do escoamento dos 2 fluidos juntos. Com essa válvula aqui a válvula para regulagem da velocidade V. Com essa válvula aqui, eu controlo com qual velocidade esse fluido aqui dentro está escoando, entendeu? Sacou o experimento? Esse aqui é o experimento de Reynolds. O que o Reynolds percebeu? O Reynolds percebeu o seguinte. O Reynolds percebeu que se ele deixa o fluido escorrer com uma velocidade bem pequenininha mesmo, que se a velocidade for bem pequena, vai sair um filete de fluido colorido aqui, ó, e a gente vai conseguir observar esse filete escoando aqui dentro. Não vai haver mistura. Não vai haver mistura. Corroborando com qual pensamento? De um escoamento em que as partículas elas não têm velocidades no sentido transversal. As moléculas elas têm velocidade apenas no sentido ao longo da linha.
longitudinal, então, né? Então, o escoamento chamado laminar é o escoamento em que as moléculas não possuem velocidades transversais, tá? Quer dizer, a gente vai ver um filetinho aqui mesmo, né? Corroborando com a ideia de Newton, né? De que para velocidades baixas, a água escoa em filetes, massas, né? Que elas vão se movimentar como placas. Você lembra que a gente estudou isso no comecinho? Foi o Reynolds, esse experimento aí, que deu a verificação. Então não mistura, né? Não mistura, exatamente. E aí, a próxima coisa eu vou falar só daqui a pouquinho, né? 7h40, porque a aula já está acabando aí, já. Olha o tempo, falta menos de 1 minuto. Eu vou desligar aqui para... Intervalo? Não cortar. Não, é intervalo de 5 minutos, tá? 7h40 de novo começa, tá? Professor, não dá para usar o mesmo link, não? Não dá não. Esses links, eles têm tempo para acabar. Se você apertar no mesmo link porque agora... o Thiago estava usando o mesmo link. O Thiago, professor. Aí faz mais meia hora.